Da palavra de Deus com o pastor Valnei. Boa noite, que bom estarmos reunidos para adorar o Senhor no meio da nossa semana. E hoje nós queremos meditar sobre aconselhamento, aprendendo a aconselhar como Deus aconselha, né? Alguns personagens da Escritura tiveram um grande privilégio de serem aconselhados por Deus. E um deles foi Josué. Antes de falar sobre Josué, lá no capítulo 1 mesmo, capítulo 1 do livro de Josué, é importante dizer que o Senhor, Ele tem muita misericórdia de nós. E o Senhor nos visita, o Senhor tem paciência e o Senhor nos aconselha. Imagina, Deus perfeito, e nós cheios de imperfeições, trazendo culto a Deus, trazendo nossa oração, nossa adoração. Talvez na nossa cabeça achemos que estamos fazendo tudo muito bem feito, na nossa cabeça. Mas o Senhor, Ele é perfeito, então nunca vai chegar a ser exatamente como Deus quer e como Deus merece. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele tem paciência, Ele nos ajuda, Ele nos motiva. Você já teve um irmão que chegou para você e foi compartilhar um problema, e você olhou para ele e disse: não, isso aí é besteira, já passei por isso, não, isso aí é bobagem, vamos lá. E pronto, esse foi o seu conselho para o irmão que estava sofrendo e passando dificuldade. Quer dizer, não é nenhum conselho, não é verdade? Às vezes as pessoas têm suas dificuldades e problemas e procura você, procura mim. E como eu vou edificar esse irmão que está passando por problema? Cada pessoa é diferente. E cada problema é diferente. Talvez você suportou bem, mas aquela pessoa, na mesma situação, não tem condição, estrutura, não é dela passar bem por essa dificuldade. Imagina se Deus esperasse que nós fizéssemos tudo do jeito que Ele merece, porque Ele é digno. Então, estávamos perdidos, porque como poderíamos apresentar um louvor que agrada a Deus, na verdade? Como poderíamos fazer a obra de Deus? O Senhor sabe que somos imperfeitos. Então, Deus deu uma tarefa para Josué. Uma tarefa muito, muito, muito difícil. Josué, ele tinha que substituir Moisés. Moisés era um homem muito poderoso, muito importante na nação de Israel, retirou o povo do Egito, ali operando as 10 pragas, derrotou o faraó. Óbvio que foi o poder de Deus, mas foi Moisés, que com o cajado dele, bateu ali no chão e abriu o mar, né? Então, abriu o mar vermelho, na verdade levantou o cajado, né, e abriu o mar vermelho. Então Moisés foi quem aguentou as dificuldades do povo. E Josué tinha que suprir as expectativas desse líder e, além de tudo isso, tratar com a nação. Uma missão extremamente difícil. Acrescente a isso, Josué tinha que vencer os povos da terra prometida, os povos de Canaã. Eles não tinham passado o Jordão ainda estavam do lado leste, que a gente conhece hoje como Transjordânia. Eles tinham que passar o Jordão para as planícies, a cadeia montanhosa da Judéia, do lado oeste do Jordão. Ele tinha que vencer os reis do norte, os reis do sul, e tudo isso batalhando na força militar. Se você fizer uma pesquisa, Josué, a gente lê na Bíblia, um homem de Deus, sim, mas ele era um grande guerreiro e matou muitas pessoas para fazer ali o que Deus quis, a conquista da terra prometida. O Senhor sabia que era difícil para Josué, não era fácil. Então Deus se revela a Josué. E no verso 9, Deus diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Aqui talvez pareça que Deus está dizendo: olha, seja forte, seja corajoso. E é isso que Deus está dizendo mesmo. Só que ao mesmo tempo Deus disse: eu estou com você.
E as dificuldades que você vai enfrentar, saiba que eu estou enfrentando por você. Ser forte e corajoso e vai, cumpre a sua missão. Olha a missão de Josué, no verso 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem matou Moisés? O próprio Deus. Levou lá para o alto do monte Nebo, e o próprio Deus que estava falando com Josué matou Moisés. Por quê? Porque Moisés não falou a rocha, mas bateu 2 vezes. Que Deus detalhista. E Deus disse: você não vai entrar na terra, vamos subir no monte, e ali eu mato você e lhe sepulto ali mesmo. Perceba, esse Deus estava falando com Josué, confortando Josué. E então diz mais, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, esse mar grande é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Esse era o conselho de Deus para Josué. Você tem uma missão, mas eu estou com você. Não somos Josué. Não precisamos entrar numa guerra armada com espadas e lanças, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que também batalha hoje no âmbito espiritual. Orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, testemunhando do amor de Cristo todo dia, essa é a nossa batalha diária. Deus disse que estaria com Josué e que daria toda aquela terra para Josué. O que é que Josué deveria fazer? Seguir. Josué não teria tanta dificuldade, era só crer, era só ter fé. Falamos isso domingo. O que é que Jesus prometeu para nós? Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. O Senhor Jesus está conosco para que nós cumpramos a nossa missão. Talvez um dia você esteja desanimado, talvez outro dia você esteja triste pelas circunstâncias da vida. Como ser cristão, obedecer a palavra, pregar o evangelho, ter vida de oração, no meio das dificuldades que eu enfrento? O Senhor Jesus Cristo está contigo, comigo, todo dia. O Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece. O que é que nós precisamos fazer? Só crer, só ter fé. Deus diz aqui para Josué que ele deve ser forte e corajoso. E nós pensamos logo nas batalhas. Não é verdade? Pensamos logo nas batalhas. Mas olha o verso 7. Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A força e a coragem não era para vencer as batalhas. Ser forte e corajoso. Para quê? Vou ler de novo. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Irmãos, é mais fácil entrar numa guerra armada e batalhar do que ter força e coragem para obedecer à palavra de Deus no meio de uma sociedade ímpia, incrédula e sem Deus. Isso é difícil. É ser crente no meio das trevas. É você estar num ambiente de trabalho onde você testemunha e é luz no Senhor Jesus Cristo. É necessário força e coragem. Josué não venceria as batalhas da terra prometida com a sua força. Ele venceria com a sua fé. Deus já tinha prometido que ia dar tudo para ele. Estava tudo prometido desde Abraão. Já estava prometido que Deus garantiu esta terra a Israel. Josué tinha simplesmente que crer. Só crer. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela já é vitoriosa. Nós só estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Pregamos o evangelho e testemunhamos. Essa é a nossa missão. E é difícil para nós,
mas o Senhor Jesus está conosco todos os dias. O que Deus queria de Josué? Tenha força e coragem para obedecer à lei de Moisés, que era a revelação que ele tinha, era a Bíblia dele. Tenha força e coragem não para vencer o inimigo na espada, mas para obedecer à lei, à revelação de Deus, a Bíblia que eles tinham na época. Ainda no verso 7, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, qual é a promessa de Deus aqui? Obedeça a palavra. Não se desvie da Bíblia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não ache que a sua opinião é mais importante do que a Bíblia. Sua opinião não é mais importante do que a Bíblia, nem a minha opinião. Temos que ser fiéis à Bíblia, à Escritura, à revelação de Deus. E Deus disse, você será bem-sucedido na sua missão. A missão da igreja, proclamar o evangelho aos perdidos, glorificar o nome de Deus, adorá-lo, nós seremos bem-sucedidos se obedecermos à palavra do Senhor. Essa é a batalha, esta é a guerra. Verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Deus diz para Josué ser forte e corajoso, seja forte e corajoso para obedecer a palavra, para ler a Bíblia dia e noite, todo o dia, para cumpri-la na sua vida. E assim, Deus disse que ia fazer prosperar a missão de Moisés, a missão dele, conquistar a terra de Canaã. Essa era a missão de Josué. Falei Moisés, de Josué. Nossa missão não é conquistar a terra de Canaã. Nossa missão é servir como igreja, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, que está aqui com o propósito de adorar a Deus, de glorificar ao Senhor, de refletir quem é Jesus, imitar o máximo que nós pudermos quem é Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa batalha, e precisamos ser fortes e corajosos para isso. Olha, foi assim que Deus aconselhou Josué a seguir numa missão tão difícil. O Senhor, ele não disse, olha, é fácil, já passei por isso, não se preocupe, vai lá Josué, você vai conseguir, vai sozinho, de forma nenhuma. O Senhor o encorajou, o Senhor o motivou, disse que o principal era crer na revelação de Deus, Bíblia é o principal para a batalha. Veja bem, numa guerra armada, o que é que Deus queria de Josué? Não era uma coragem para enfrentar o inimigo e matar o inimigo somente, mas era a coragem de obedecer à lei de Deus, à palavra do Senhor. O Senhor esteve junto com Josué, fortalecendo Josué, aconselhando seu servo. Da mesma forma, além de aprender que devemos ser fortes e corajosos, obedecendo à palavra do Senhor, isso requer mais força e coragem do que qualquer outra coisa, nós temos também que, como Deus fez, aconselharmos uns aos outros, dando força, dando motivação, estando juntos, dando apoio. Lá em Romanos 12, verso 15, nós lemos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E o verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na história de Josué, o fraco aqui era Josué, e Deus veio para dar força a ele, para motivá-lo. Aprendamos, irmãos, a estar motivando uns aos outros, apoiando, fortalecendo, e mais do que isso, estando juntos, como Deus ficou junto de Josué, como Jesus está junto de nós todos os dias, até a volta do Senhor Jesus Cristo, estejamos juntos uns dos outros, motivando, fortalecendo, aconselhando, que da nossa vida só saiam bênçãos para fortalecermos uns aos outros. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor foi lá, se revelou a Josué de modo todo especial, dando força, apoiando o teu servo, naquele momento tão difícil para ele, certamente. E só requereu dele fé,
para crer nas tuas promessas. Senhor Deus, nos ajuda a imitar o teu exemplo, a estarmos aconselhando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, animando, motivando, estando junto uns dos outros, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda também, Senhor, a termos a força e a coragem de Josué, para obedecer a tua lei, a tua palavra, e certamente o Senhor fará da tua igreja bem-sucedida na sua missão. É o que te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então dedicar esse tempo agora à oração nos nossos grupos de oração ali na quadra. Deus abençoe a todos.